Na última aula, a gente estava vendo essas questões da máquina Pelton, principalmente questões de projeto e tudo mais. E a gente viu algumas coisas interessantes, né? Que a máquina Pelton, ela, por mais que ela, por mais que você tenha um jato d'água batendo nela, pelo fato dela ter uma rotação, você não consegue extrair toda a energia cinética do jato, né? Você tem um balanço aí que hora você tem é, porque a potência que ela extrai do jato é força vezes velocidade, né? Então, hora você tem muita força quando a velocidade relativa é baixa, mas você tem pouca velocidade, né? Justamente pelo mesmo motivo. E hora você tem pouca força, porque a velocidade relativa é baixa, mas você tem muita velocidade. Então, a gente fez uma otimização aí nesse caminho e a gente descobriu que a potência teórica máxima que a gente tira de uma máquina Pelton, se a gente considerar toda a energia presente no jato, é de aproximadamente 60%, um pouquinho menos que 60%. E se a gente considerar só a parcela de energia que é possível extrair desse jato, aí sim a gente consegue chegar numa eficiência um pouco maior aí, né? Que ela tenderia a 100% se aquele ângulo de deflexão lá da pá fosse zero e se o meu K, que é o coeficiente que seria um coeficiente de atrito, vamos dizer assim, mais ou menos, é um coeficiente de perda de carga do atrito da água com as pás, fosse de 1, né? Então a gente tem uma leve perda de energia aqui, mas é pouca coisa. E aí agora, o objetivo da aula de hoje era que a gente fizesse algumas continhas com essas coisas que a gente já calculou e com outros parâmetros que também são empíricos para que a gente para que a gente possa fazer, por exemplo, uma análise de viabilidade de algumas aplicações. Para fazer um projeto de uma máquina Pelton, um projeto de verdade mesmo, você vai precisar de um software de simulação, né? Você vai precisar aí é, de uma aplicação que seja dedicada a fazer esse projeto, porque existem diversos parâmetros aí que a gente não consegue calcular com muita precisão quando a gente está calculando na mão. A gente calcula por cima, né? Então, por exemplo, aquela pá que é da máquina Pelton, ela é uma pá que ela tem um formato todo específico, né? Ela tem as duas conchas lá dentro e tal e tudo mais. E a água, quando bate naquela pá, ela dá uma. Primeiro, quando ela passa naquele divisor central que tem na concha, ela dá uma abrida, depois ela sai pelas laterais da pá e tal e tudo mais. Então tem toda uma questão de conservação da quantidade de movimento mesmo, de quanta quantidade de movimento você consegue converter com aquele formato de pá e tudo mais. E nem sempre a gente consegue aproximar isso aí manualmente da melhor forma, né? Então hoje a gente vai fazer um estudo que eu vou chamar aqui de projeto, mas não é bem um projeto, tá? É mais como se fosse um estudo de viabilidade. Quer dizer, você tem lá disponível um reservatório, esse reservatório tem uma determinada altura, essa altura, a partir dessa altura você vai ter uma determinada vazão disponível, uma determinada perda de carga, uma determinada potência que você quer extrair, e aí a gente vai fazer algo como se fosse um estudo de viabilidade. Esse estudo de viabilidade ele seria os cálculos iniciais para que você pudesse fazer um projeto ali dentro daquele ambiente, né? Então aqui, ó, no início dos cálculos são dados a altura manométrica do reservatório H, que essa daqui é bem tranquila de obter, né? Porque essa altura manométrica do reservatório ela vai ser a altura do nível do reservatório com relação ao bocal do jato onde você deseja instalar a sua máquina Pelton. Então essa altura aqui é bem tranquila. Né? Por que está aqui como altura manométrica? Porque essa altura já é descontada da perda de carga. Né? Então eu vou ter lá uma altura, vamos dizer, sei lá, que eu tenho uma elevação de 500 metros,
A minha altura manométrica, né, da água até ela chegar lá embaixo não vai ser 500 metros, vai ser um pouco menos porque durante a tubulação você tem uma perda de carga que você tem que considerar e tudo mais. Então, você não vai ter esses 500 metros disponíveis lá para você, você vai ter uma perda de carga no meio do caminho. Depois, a vazão disponível, que essa vazão disponível, sendo bem sincero para vocês, eu não acho que seja um dado tão fácil assim da gente obter, sabe? Porque é um dado geológico, né? Quer dizer, quanta água eu consigo extrair de um reservatório sem causar um impacto ali, ou como é que eu estimo quanta água chega no reservatório para que eu possa tirar uma determinada quantidade que não vai ser prejudicial para o nível daquele reservatório, né? Então, eu acho que é mais difícil de obter, mas normalmente você deve ter esse dado aqui, ou pelo menos uma boa estimativa dele no começo do seu cálculo. E por último, a potência a se extrair de cada máquina. Normalmente você até pode ter uma estimativa da potência que você quer extrair com a máquina, mas normalmente a gente calcula, né? Eu faço o cálculo de quanta potência eu realmente quero extrair com aquela máquina. Com os dados da tubulação de admissão, que é a tubulação que vai trazer a água lá do reservatório até, até a sua máquina em si, a gente consegue estimar a velocidade do jato na alimentação da máquina. E se a gente não considerar nenhuma perda de carga, a gente pode colocar que a nossa velocidade V1 máxima, além, na verdade, se eu não conseguir não considerar nenhuma perda de carga, além da perda de carga que já vai ocorrer pela tubulação, né? Porque lá no final, depois você tem um bocal, você tem uma válvula, você tem uma redução, então você pode ter um pouquinho mais de perda de carga lá no final. Mas se a gente não considerar essas perdas de carga localizadas lá no final, a gente vai ter uma velocidade V1 máxima aqui, que é a raiz de 2GH, onde esse H aqui é a altura manométrica lá do meu reservatório, né? Beleza. Aí, o que eu faço com isso daqui? Primeiro eu tenho que estimar uma velocidade de saída do jato ali, e essa velocidade de saída do jato, ela vai ser entre 99 e 99,5% da velocidade máxima de saída aqui, né, que a gente poderia ter. Então essa velocidade V1 aqui, ela está dentro dessa faixa aqui. E é importante a gente colocar esse fator, porque a gente tem outras coisas para levar em consideração, né? Quer dizer, quando eu vou ter o jato ali, apesar de eu ter uma velocidade média ao longo da seção do jato, eu tenho um perfil de velocidades ali, então esse perfil ele tem uma certa distorção, a velocidade média não é exatamente a velocidade máxima que eu estou medindo lá. Se eu aplicar um Bernoulli do reservatório até o jato, eu estou olhando só para uma linha de fluxo, então eu posso não estar englobando certos efeitos aí de perfil de velocidade e tudo mais. Então tem esse fatorzinho aqui que a gente coloca na velocidade. E aí, agora sim, agora que eu já tenho uma boa estimativa para a minha velocidade da minha máquina, aliás, para a velocidade do jato, o que eu vou fazer? Eu vou escolher a relação entre a velocidade da pá e a velocidade do jato. A gente já viu na última aula que o máximo da eficiência ocorre para U sobre V1, quer dizer, velocidade da pá dividido por velocidade do jato igual a 1/3 no caso ideal, sendo que a literatura recomenda no máximo até 50%. Então a gente fica aqui, né, de novo com essa discussão, aquilo que eu estava falando para vocês. Se você faz a conta direitinho, criteriosamente, o máximo da eficiência, quer dizer, onde eu consigo maximizar a potência que eu vou extrair daquele jato, se eu considerar toda a potência disponível no jato, eu vou ter esse máximo na velocidade da pá igual a 1/3 da velocidade do jato. Mas tem muita literatura que recomenda a gente trabalhar com 50%, ou um pouco menos que 50%. Então a gente vai ficar nessa faixa entre 33% e 45%, 33% e 50% aí, tá? Para projeto. Então a gente vai ter aqui, ó, essa razão entre U e V1, a gente chama ela de 1 sobre KU, onde U é igual a V1 sobre KU.
aqui, tá? E aqui no caso, sempre no cantinho dos slides aqui, eu fui colocando mais ou menos as unidades das coisas, porque essas fórmulas, tem muita fórmula empírica aqui também. Quando a fórmula é empírica, é bom que você saiba que unidade que as coisas entram, porque às vezes aparece um coeficiente meio doido ali e a gente não entende muito bem. Bom, perdão. Então a velocidade U, que é a velocidade da pá, e a velocidade V1, que é a velocidade do jato, estão todas em metros por segundo. Beleza. Depois eu vou escolher o número de jatos. Esse número de jatos a gente chama de Z, que atuará sobre a roda Pelton. Esse número pode variar de 1 a 6. O número de jatos que atua sobre a roda Pelton, ele é um assunto que precisa ser pensado com cuidado, né? Porque o que acontece? Se você coloca poucos jatos, né, você vai ter um jato só com uma vazão grande, e aí você pode estar subutilizando a sua roda, né? Quer dizer, se você jogasse mais vazão na sua roda, na roda Pelton, não me interpretem erroneamente. Então, se você pusesse mais vazão na sua roda, você poderia gerar mais potência com a sua roda. Porém, se você coloca muitos jatos, se você começa a colocar muitos jatos, você começa a perder eficiência também, porque o jato, quando você tem o jato colidindo com a pá, ele vai colidir com a pá e ele vai espirrar, essa água vai espirrar lateralmente. E pode ser que, dependendo, se você tiver muito jato, esses jatos começam a espirrar de volta nas costas das pás ali e começam a gerar perdas de carga indesejadas, né? A gente não quer desacelerar essa roda de maneira alguma. Então, pode ser que um número muito grande de jatos também não seja o ideal. A literatura recomenda algo entre 1 a 6 jatos, sendo que rodas de rotor horizontal, quer dizer, quando a roda está em pé, o rotor dela está deitado, por isso que ela está em pé, por isso que a gente fala de roda de rotor horizontal. Quando o rotor é horizontal, recomenda-se no máximo 2 jatos, né? Normalmente se trabalha com 1. E quando a rodinha está deitada, quer dizer que o rotor é vertical, é por isso que a gente coloca a rodinha deitada. Depende muito da literatura, né? Tem até máquinas com 6 jatos, mas a literatura, tem algumas literaturas que recomendam até 4. Então é algo bastante empírico, né? E depende um pouco da concepção física, depende de como que você vai precisar colocar essa roda, se ela precisa estar de pé, se ela precisa estar deitada, depende dessas coisas. Com esse número de jatos e com a vazão que a gente tem lá, a gente consegue calcular o diâmetro do jato, né? E aí você pode me perguntar por que é que eu ia querer calcular o diâmetro do jato. E eu respondo para você. O diâmetro do jato, é importante a gente conseguir calcular esse diâmetro do jato, porque tem um monte de coisa que vai depender do diâmetro do jato. Tem um monte de coisa que é parametrizada com relação ao diâmetro do jato. Algumas medidas da pá, algumas medidas do rotor, todas elas são parametrizadas com relação ao diâmetro do jato. Então é legal a gente saber medir esse diâmetro aí, saber estimar esse diâmetro. Então o diâmetro do jato está aqui. E vocês vão ver que até aqui o processo é direto. A gente vai chegar num ponto do processo que a gente vai começar a voltar as contas depois, mas até esse ponto aqui o processo é direto porque o diâmetro do jato ele vai ser dado pela velocidade, que é única, e pela vazão, que é única, né? Pela velocidade do jato e pela vazão, que são únicos. A única coisa que difere aí é o número de jatos, né? Mas esses valores aí são únicos. Beleza, o próximo passo é escolher o tamanho da pá. Então vamos escolher o tamanho da pá. Como que eu faço para escolher o tamanho da pá? Aqui a gente tem um exemplo de roda aqui com as pás. E tem algumas medidas importantes. Uma delas é a largura das pás, que é essa largura B aqui, ó. B vem de bucket, né? Que eles chamam essas pás aqui de baldes, né? Por isso que tem a letra B aqui. O B vem de bucket. Então o que acontece? Eu vou ter uma largura de jato, aliás, eu vou ter um número de jatos, e aí eu tenho uma razão entre a largura do balde, né? A largura da pá, e o diâmetro do jato. Então se você tem um jato só, recomenda-se que essa razão seja de 3.1. Se você tem
dois jatos, recomenda-se que essa vazão seja de 3,2. Eu acho que não deve ser comum o projeto com 3 jatos, porque não tem na literatura 3 jatos. Tem aqui de 4 a 5 e tem 6. Então, de 4 a 5 jatos, a sua razão tem que ser de 3,3 e 6 jatos a razão tem que ser de 3,4. Essa razão aqui ela vai aumentando e tem um motivo para ela aumentar, né? Quer dizer, eu vou ter uma pá aqui girando e se eu tiver um jato só, essa pá, quando ela está girando aqui, dá tempo ela se esvaziar completamente antes dela chegar aqui para receber mais líquido, né? Mas se eu tenho 6 jatos, por exemplo, se ela for muito pequenininha, não vai dar tempo ela se esvaziar completamente até que ela chegue em outro jato, né? E se a pá já chega cheia lá no jato, você vai perder eficiência também, porque você quer converter a energia cinética da água, basicamente, em energia cinética também, só que para a roda Pelton, né? Então, quando você tem mais jatos, você precisa aumentar um pouco essa largura, que não é muito, né? Você vê que de 3.1 para 3.4 você teve um aumento aí de 10%, né? Mas recomenda-se que essa largura realmente seja aumentada. O tamanho vertical da pá não tem muita diretriz para esse tamanho nesse sentido aqui, só a largura mesmo, né? Mas aqui o que vai acontecer? Quando o jato bater aqui, ele vai se dividir no meio e ele vai sair para as laterais. Então a altura aqui acho que talvez não seja realmente tão relevante assim. Desde que o jato caiba aqui dentro, tá tudo bem. Tem que tomar um certo cuidado, e isso não está especificado aqui nesses guidelines de projeto aqui, mas tem que tomar um certo cuidado com essa abertura aqui, ó, né? Porque essa abertura aqui, quando a pá está chegando aqui, essa abertura ela permite que esse jato continue atingindo a pá de trás até uma certa abertura, né? Daqui para frente ele troca para pá da frente, né? E aí isso aqui vai acontecer mais ou menos até essa posição que essa pá tá aqui, ó, onde o jato já vai bater na pá de cima aqui. Então tem que tomar um certo cuidado com esse tamanho aqui. Eu não sei exatamente como que se projeta isso, mas também não sei muito bem por que se projeta isso, mas enfim. Porque para mim, no meu raciocínio não muda muito, né? Se a pá tá entrando aqui, e aqui você ainda está atingindo a pá de trás, se fosse fechado aqui, você estaria atingindo a pá da frente. Eu não sei se talvez você teria um efeito da água subir aqui, que é um efeito indesejado, então você quer atingir a pá só quando ela está mais reta aqui para baixo. Não sei dizer, realmente não sei dizer. Mas imagino que seja justamente esse efeito de evitar um fluxo radial mesmo aqui de coisa. Tem outras medidas aqui nesse desenho que você não deve se importar. Tem esse DD aqui, que é esse diâmetro aqui do começo do jato aqui, mas o importante é esse DS mesmo, que a gente calcula. Beleza, então lá no slide anterior a gente calculou o diâmetro do jato, essa aqui é de stream, né, por isso o jato, e aí com essa razão B sobre DS você consegue calcular a largura B dessa pá. Beleza. Aí eu consigo calcular também o diâmetro da roda Pelton. Aí esse diâmetro, vocês vão ver que isso daí já começa a mudar um pouco de figura, porque esse diâmetro a gente vai calcular, fazer uma estimativa inicial e depois a gente vai recalcular esse diâmetro, né? Porque repara que essa força aqui, no fundo, ela vai provocar rotação, que ela vai gerar um momento em torno desse ponto aqui, e o diâmetro dessa pá é que vai dizer quanto que vai valer esse momento dada essa força que eu estou colocando aqui, ó. Então, esse diâmetro da roda Pelton, ele também é encontrado empiricamente através dessa função aqui, ó. O diâmetro da roda Pelton dividido pelo diâmetro do raio é de 0,005 que multiplica H, sendo H a altura manométrica lá do reservatório, mais 8. Né? Então, repara que o limite inferior teórico para a roda Pelton aqui, segundo essa estimativa aqui, o limite inferior são um diâmetro de 8 metros, né? Ou seja, um raio de 4 metros.
que é bastante grande, né? Mas existem rodas Pelton menores, tem pessoal que gera energia em fazenda, em coisa pequena assim, quando você é, tem algumas fazendas que tem água corrente, né? Tem uns reservatórios mais altos, outros mais baixos, e aí você consegue utilizar uma roda Pelton para gerar energia. A única coisa que acontece, isso aqui é menor, né? E a única coisa que acontece é que a quantidade de energia não, a eficiência da roda Pelton pequena é um pouco menor, né? Porque ali você não atinge tanta, às vezes você não tem tanta altura manométrica assim, e tudo mais, então a eficiência é um pouquinho menor, mas funciona bem também. Então, com isso daqui, com essa fórmula empírica aqui, eu vou calcular o diâmetro e como eu tenho o diâmetro e eu tenho a velocidade de rotação da máquina, né, que a gente definiu a partir do V1 lá atrás, eu consigo uma primeira aproximação para a rotação da máquina. Né? Então, com esse diâmetro aqui e com essa velocidade de rotação que eu preciso, que é a velocidade periférica lá da pá, eu vou conseguir calcular a rotação da minha roda Pelton. Beleza. O que eu faço com essa rotação? Agora a gente entra um pouquinho só na parte elétrica. Da rotação, o que eu vou fazer? Imagina que o seu rotor, ele na verdade ele é um eletroímã, mas você pode pensar nele como um ímã, né? E a rotação desse ímã tem que gerar uma frequência para mim, uma frequência de rede, que aqui no Brasil é uma frequência de 60 Hz. O nosso padrão é que a rede elétrica opere em 60 Hz. Então, só para todo mundo lembrar, a tensão que chega na casa da gente é uma tensão alternada. Se for aí na região de Campinas, utiliza-se 110 volts. Se for na região aqui de Jundiaí, utiliza-se 220 volts, tá? E aí, como que você obtém esses 110 ou esses 220 volts? No caso dos 110 volts, você usa uma fase e um outro fio que a gente chama de neutro. E no caso da 220, a gente usa duas fases. Então, o funcional é algo mais ou menos assim, ó. Só para vocês terem uma ideia. Queria muito que... Aí. Luzinha. Agora, sabe quando faz um barulho que você não gosta? Não era nada. Então aqui tá a minha luzinha. Pegar a caneta. Aqui. O que acontece, pessoal? Você tem na rede elétrica, basicamente você tem três coisas que a gente chama de fases, né? Então você vai ter a sua rede elétrica lá, vamos utilizar o canetinha preta aqui. Você tem três coisas que a gente chama de fases. Então essas aqui são as fases. Por que fases, pessoal? Porque acontece o seguinte, a gente vai ter aqui, ó, a gente vai ter senoides aqui, né? A tensão que sai daqui de cada linha aqui é uma senoide, é uma tensão que varia, né? Se a gente tomar como referência o zero aqui igual bem no centro dessa linha, a gente vai ter zero. Aqui a gente vai ter 127 volts e aqui a gente vai ter menos 127 volts, né? Então eu tenho essa senoide aqui com essa amplitude de 127 volts. A diferença dessa senoide para as duas de baixo aqui é só a fase, né? Elas têm uma fase de 120 graus entre elas, por isso que se chama de fases, né? As senoides são chamadas de fases. Então você vai ter uma senoide assim, você vai ter uma segunda senoide com 120 graus de fase. Então aqui tem 0, 90, 180, vai começar mais ou menos aqui no meio assim. E você vai ter uma terceira senoide
com mais 120 graus de fase. Certo? Por que se utiliza esse tipo aqui de eletricidade? Por que se utiliza a corrente, essa corrente aqui que a gente chama de corrente alternada, né? Por que se utiliza corrente alternada em vez de corrente contínua? Porque quando a gente faz essa ciclagem aqui de tensão, a quantidade de corrente que você tem que transmitir através dos fios é muito menor. E aí você tem uma perda por efeito Joule muito menor. O efeito Joule aqui no caso vai ser só, por exemplo, você tem o fio tem uma resistência elétrica. Quando você passa corrente por esse fio aqui, ele vai aquecer devido à resistência e vai dissipar energia, né? Isso é efeito Joule. Quando você tem corrente alternada, você tem muito menos dissipação por efeito Joule do que quando você tem corrente contínua. Por isso que a gente utiliza corrente alternada. E aí vão chegar 3 fios lá na casa de vocês. Então chega esses 3 fios aí. Vamos dar uma... Aqui. Beleza? E desses 3 fios aqui, o que acontece? Você vai ter lá algo assim, ó. Vamos desenhar direitinho. Isso aqui vai ser o transformador lá de vocês. Então você vai ter algo assim. Aqui. E aqui a fase chegando no transformador. Beleza. Então aqui vai chegar, sei lá, 12 kV. 12 kV e 12 kV. Isso aqui vai transformar para os 127 volts da linha. Então a gente vai ter algo mais ou menos assim, ó. Vamos ver se eu consigo desenhar bonitinho aqui. Tem o transformador aqui. Olha só. Bobina, bobina, bobina. E aqui, ó. O que acontece? Deixa eu ver se eu consigo explicar direito para vocês. O arranjo é assim, ó. Então vou ter um ponto em comum das 3 aqui. Como se fosse assim, ó. 2 pontos descem, um ponto desce, esses 3 conectados. E aqui saem as 3 fases. Daqui vai sair uma fase também. E daqui vai sair uma fase também com 127 volts. Aqui 127 e aqui 127. Beleza. E aqui eu vou puxar um fiozinho azul aqui do centro, que vai ser o neutro. Beleza. Esse aqui vai ser o neutro. Por que ele vai ser o neutro? Porque lá no seu transformador tem algo assim, ó. Essa bobina aqui, uma bobina aqui, uma bobina aqui. E aqui estão saindo 127. 127 e 127. A questão é que esses 127 volts aqui, eles têm uma fase entre eles. A gente consegue representar esses 127 volts como vetores girantes, né? Então eu vou ter um vetor aqui que está aqui, tem 127 volts, ele gira para cá, por exemplo. Eu vou ter um outro vetor aqui, 127 volts, e eu vou ter um outro vetor aqui com 127 volts. Esse aqui também gira para cá e esse aqui também gira para cá, assim. Então a coordenada y de cada vetor vai ser a tensão de cada vetor, né? A tensão de cada linha. Então esse vermelhinho aqui, ele está nesse ponto aqui, o máximo é aqui, né? Então ele está nesse ponto aqui e ele vai subir. Quando isso aqui girar para cá, ele vai subir para depois descer e subir de novo. O verdinho já subiu e está descendo, né? Então nesse mesmo momento o verdinho ele já passou por aqui, ele está descendo, ele está uma fase que tem mais ou menos essa cara aqui. E o amarelinho está aqui embaixo, nesse mesmo momento. Então o amarelinho ele está aqui
e ele vai subir para cá. Repara que é uma questão de referência só para você saber que fase é qual. E aí, como eu tenho esses três vetores aqui defasados, se eu somar esses três vetores aqui, ó, qual que vai ser o resultado? Se eu tenho três vetores com defasagem de 120 graus entre eles. Aqui tem 120 graus, aqui tem 120 graus e aqui tem 120 graus. Se eu somar esses três vetores aqui, a tensão residual que vai dar desses três vetores é zero. Então daqui, ó, sai o neutro, que são exatamente 0 volts, certo? Vai ter uma tensãozinha residual aqui, mas não é... Isso aqui não é um aterramento, tá? Isso aqui é o que a gente chama de neutro. É só o fechamento desse circuito aqui, ó. Então, quando você vai ligar uma lâmpada lá na sua casa, por exemplo, o que você vai fazer? Se você mora numa região onde tem 110 volts, você vai usar uma fase e um neutro. Então, você vai usar um fio que tem os 127 volts, né, que é a fase, certo? Normalmente, o interruptor a gente coloca no fio da fase. Então, você vai ter o interruptor aqui. Aí, isso aqui vai lá para sua lâmpada. Tem uma lâmpada bonitosa aqui. E eu vou voltar aqui com o neutro. Aí, depois, se você quiser, lá no seu quadro de disjuntor, vai ter um disjuntor para fase. Vai ter um disjuntor para o neutro. Por isso que tem 2 por circuito. E aqui está a sua lampadinha. Beleza. O que acontece? Isso daqui, como eu estou somando 127 volts com 0, isso aqui vai me dar uma tensão aqui, uma diferença de tensão de 127 volts na lâmpada. Então, essa lâmpada aqui vai acender com 127 volts. Quando eu estou, por exemplo, em Jundiaí, o que vai acontecer? Eu não vou usar um neutro aqui. Em Jundiaí, a gente usa fase e fase, né? Então, você vai ter aqui a mesma coisa. Fase. Aqui o negócio é punk, entendeu? E aqui também é fase. Não tem... a fase vem direto aqui. Beleza. Então aqui. Então a lâmpada aqui. E aí? E aqui... passando por essa lâmpada aqui, a gente tem 220 volts. Por que a gente tem 220 volts? Porque eu estou somando duas fases de 127, mas elas são defasadas entre si, né? Elas não são 127 mais 127 aqui para eu somar dá 254. Eu tenho 127 assim e os outros 127 estão meio defasados assim. Então você tem uma defasagem entre elas. A hora que você soma essas duas, você vai ter uma senoide maior e a amplitude dela de 0 a pico aqui é de exatamente 220 volts. Professor, Pode falar. essa defasagem é raiz de 3, não é alguma coisa assim? Você tem um fator depois para você calcular, por exemplo, o RMS. Quando você for calcular o RMS disso aqui, aí vai aparecer um raiz de 3 lá, justamente por causa dessa defasagem, né? Quando você for somar essas tensões aqui. Não é uma soma direta, é uma soma vetorial, né? Tem que lembrar disso. Ah, Tá? Mas aí, beleza. Aí, o que acontece? Pelo fato da gente ter essa oscilação aqui, pelo fato da gente precisar dessa oscilação para que o sistema todo funcione, essa oscilação ela tem uma frequência base. E essa frequência aqui, acho que até a gente comentou um pouquinho na aula passada, é que eu tenho um intervalo, né, que é um tempo de onda aqui, período da onda, e sobre o período da onda vai ser a minha frequência da rede. Essa frequência da rede, ela é padrão, né? Aqui no Brasil, a gente trabalha com 60 Hz. Né? 60 Hz são 60 ciclos por segundo. Se você for para outros lugares, eu sei que na Europa me parece que na Índia me parece que tem outros lugares, nos Estados Unidos eu não sei, mas existem outros lugares onde se trabalha com 50 Hz. Tá? Existem os dois padrões. Existem 60 Hz e existem 50 Hz. No Brasil, a gente trabalha com 60 Hz.
E esses 60 Hz, eles são gerados direto lá quando você tem geração através de usina hidrelétrica. Esses 60 Hz, eles são gerados lá na turbina mesmo. Né? Então você tem que ter uma rotação da turbina e um número de polos para fazer com que esses 60 Hz aqui aconteçam. Então o que vai acontecer lá na turbina? Agora eu vou ter que dar uma apagada nessa luz aqui. Lá na turbina, o que vai acontecer? Você vai ter algo como se fosse um ímã permanente. Na verdade, ele não é um ímã permanente, ele é um eletroímã, né? Mas vamos imaginar que ele é um ímã permanente aqui, ó. Então, ele vai ser algo assim, ó. Dá dentro do gerador agora. Esse gerador aqui, ele vai... na verdade, eu vou ter um ímã aqui dentro, né? Então esse ímã aqui ele vai estar dividido em duas partes aqui. Aqui em cima eu vou ter um polo norte. E aqui embaixo eu vou ter um polo sul. E esse troço vai ficar girando. Aqui, ó. Ele vai ficar girando aqui, certo? O que eu preciso fazer para captar energia? Eu preciso colocar aqui, ó, por exemplo, uma bobina. Então vou colocar uma bobina aqui assim. Enrolar bem essa bobina aqui. E beleza. Então isso aqui é o que a gente chama de bobina. E a gente também pode chamar isso aqui de polo. Certo? Como que funciona a indução de corrente elétrica numa bobina? Esse rotor aqui ele tem um campo magnético, certo? Então esse campo magnético que vão desenhar de cinza, ele vai ter linhas de fluxo que vão do campo norte, vão do norte para o sul, né? Vai ter essas linhas de fluxo assim, pro outro lado também, beleza? E conforme eu passar esse campo magnético por aqui, por essa espira aqui, eu vou criar uma indução de corrente. E essa indução de corrente, ela é proporcional à variação do fluxo magnético através da bobina. Então, toda vez que esse fluxo passar por aqui, eu vou ter um pico de corrente aqui, um pico de tensão, né? Que é um pico de corrente, na verdade. Então, eu vou ter um picozinho de corrente aqui, ó. Certo? Então, o que acontece? Se isso daqui gira a 5 Hz, por exemplo, gira a 5 Hz, e eu tenho uma bobina, então esse campo aqui ele vai passar por essa bobina uma vez, por rotação, e eu vou conseguir gerar na minha saída depois de energia, uma corrente alternada com a frequência de 5 Hz. Beleza. Mas eu digo assim, eu vou ser espertinho aqui e eu vou colocar mais uma bobina aqui, ó. Nada me impede de colocar outra bobina aqui. Beleza. Então agora o que vai acontecer? Eu vou conectar essas bobinas aqui assim, em paralelo. E agora, toda vez que o campo passar por aqui ou por aqui, eu vou ter um pico de energia, né? Eu vou ter um pico de corrente. Então, quando eu combinar essas duas, olha só que interessante. Eu vou ter 5 Hz aqui e eu vou ter 5 Hz aqui com uma defasagem de 180 graus. Então eu vou ter uma curvinha assim, mais uma curvinha assim. E a gente vai começar a compor essas curvinhas aqui. Então eu vou ter 5 Hz aqui com duas bobinas. O que eu consigo gerar? Com duas bobinas, eu vou conseguir gerar 10 Hz. Porque eu vou ter duas vezes mais picos. Com 3 bobinas, 15. Com 4, 20, assim por diante. Cada bobina a gente chama de polo, né? E a gente tem uma frequência da rede que a gente quer atender. No nosso caso aqui, 60 Hz. Então, lá, repara aqui, agora voltando lá para a nossa aula, eu cheguei aqui no slide anterior, a gente tinha calculado até... Aqui. A gente tinha calculado até a rotação da máquina. Só que a rotação da máquina... é uma rotação específica que eu vou ter que ter para atender a frequência da rede. Então, aqui, ó, nessa primeira rotação que a gente calcula, essa rotação ela vai ser uma rotação
vai ser uma primeira estimativa da rotação. Porque com essa primeira estimativa, o que eu consigo fazer? Eu consigo fazer o seguinte, ó. Eu sei que a frequência da rede que eu tenho que atingir é F, né? Então, para eu atingir essa frequência F, com essa rotação ômega que eu tenho, que eu já calculei, eu consigo fazer uma continha aqui para descobrir qual é o número de polos que eu vou precisar colocar no meu gerador para conseguir gerar essa frequência. E lógico que esse número de polos aqui não vai dar inteiro, né? Porque essa frequência F aqui é de 60 Hz e esse número de polos não vai dar inteiro, vai dar um número X. A gente vai ter que arredondar esse número para cima, né? E aí a gente, por exemplo, se deu 5,2, você vai arredondar para 6. Então você vai ter lá 6 polos. Você precisa de 6 polos no seu gerador. E aí o que você vai fazer? Você vai pegar esse número de polos arredondado para cima e você vai refazer essa continha aqui agora com o número de polos estimado para você calcular a rotação de operação. E esse número de polos ele tem que ser superestimado, por quê? Por que ele tem que ser arredondado para cima? Porque a rotação de operação ela tem que dar menor do que essa rotação nominal que você calculou, para você ter uma margem, para você poder chegar até ela ou não, né? Então você vai calcular aqui, com esse número de polos, você vai voltar a conta e vai recalcular a rotação de operação. Tá bom, mas se eu tenho a rotação de operação, eu consigo agora recalcular o diâmetro da roda, né? Porque eu tinha calculado o diâmetro a partir de uma velocidade de rotação estimada. Agora eu recalculei o diâmetro da roda com base na minha velocidade que eu quero, na velocidade relativa entre a pá e o raio, e a minha velocidade de operação. Então eu tenho novamente o diâmetro da roda aqui. E aí depois que eu escolhi o diâmetro da roda, eu vou escolher o número de pás da roda. E esse número de pás é outra coisa um pouco complicada, porque empiricamente você tem que escolher um número maior do que 17 pás. Porque se você tiver menos que 17 pás, você pode correr o risco de as pás estarem muito espaçadas entre si, e entre uma pá e outra você está despejando jato ali no nada, então você não está gerando energia. Então, empiricamente se diz que você precisa de no mínimo 17 pás. Enquanto tem outras como que se chama? Outras literaturas que dizem que o seu número de pás ele deve seguir essa fórmula empírica aqui, que é de 15 mais diâmetro dividido por 2 vezes o diâmetro do jato, tá? Eu nunca testei essa fórmula aqui, mas eu tenho a impressão que isso aqui vai dar um número extremamente grande e talvez não seja muito prático. Normalmente o número de pás que se usa é perto de 17, mas assim vai até 22, 23, não se usa muito mais pás do que isso, tá? Então eu preciso realmente testar isso daqui, porque eu não sei se esse jato ele vai ser tão largo assim. Mas beleza. E aí a gente pode fazer um exemplozinho aqui, ó, pra gente testar. Então eu vou ter uma turbina Pelton, e essa turbina Pelton ela deve ser dimensionada para a geração de energia em uma serra. Ela receberá água de um reservatório a um desnível de 1.400 metros, mas no caminho a perda de carga medida é de 270 metros. E a vazão máxima que se pode utilizar estimada é em 28,5 metros cúbicos por segundo. Calcule os dados do rotor e a potência máxima a ser obtida com essa máquina. Então vamos fazer. Então aqui, ó. Acho que beleza. Então hoje estamos aqui na aula do dia 3/11. Então beleza, o que a gente tem lá? A gente tem a altura do reservatório, que é de 1.400 metros. E aí a gente tem uma perda de carga,
que eu vou chamar de HQ, de 270 metros, certo? Então, a nossa altura manométrica, que vai ser o nosso H, ele vai ser 1400 menos 270 igual a 1130 metros. Beleza, essa é a nossa altura manométrica. A nossa velocidade máxima do jato aqui, ó, ela vai ser de raiz de 2GH. Beleza. Deixa eu pegar minha calculadora. Raiz de 2GH vai dar 9,81, 1130. Oi, apertei errado aqui. 2. Raiz disso aqui. Aproximadamente 148,9 metros por segundo. Eu vou utilizar aqui a minha velocidade V1 como a mínima lá, de 0,99 V1 max. Isso aqui vezes 0,99 vai me dar 147,41 metros por segundo. Aqui, vamos ver. Lógico que esse exercício aqui, pessoal, o enunciado está bem simplesinho, tá? Ele não está especificando nada, então a gente tem margem para fazer as coisas aqui meio que a esmo, né? Eu vou chutar alguns dados aqui, mas não se preocupem, porque na avaliação de vocês vão ter umas diretrizes mais diretas aqui, uns dados melhores para vocês poderem fazer as contas com mais precisão. Aqui, ó, vamos voltar aqui, ó. Repara que nosso V1 sobre 2GH aqui pode estar entre 0,99 e 0,995. Eu escolhi o 0,99 porque eu estou já pegando o pior caso. A nossa velocidade V1, aliás, a nossa velocidade U da pá, ela pode ser, a relação entre U e V1 pode ser de 1/3 até 1/2, né? A gente não sabe exatamente o quanto que isso vai o quanto que vai ser necessário a gente pegar aqui. Não tenho isso muito especificado. Qualquer coisa entre 1/3 e 1/2 tá legal, né? Sendo que 1/2 ali seria o nosso limite superior e 1/3 seria um limite inferior. Então, entre 1/3 e 1/2 eu vou pegar 2/5, né? Eu vou pegar U sobre V1 igual a 2/5, que é igual a 0,4, né? Então, se a gente está falando de 40%, o nosso U, que seria a velocidade da pá, ele vai ser 147,41 vezes 0,4 é igual a 58,96 58,96 metros por segundo. Beleza. E aí? Aí que agora eu vou começar a fazer os outros cálculos lá. Então, aqui está a nossa... Cadê a nossa apresentação? Está aqui. Aqui, ó. Isso, agora a gente vai calcular o diâmetro do jato. A vazão a gente já tem. É de 28,5 metros cúbicos por segundo, certo? E só para vocês terem uma ideia da onde que vem a fórmula. A gente sabe que a vazão ela é π diâmetro do jato ao quadrado sobre 4 vezes número de jatos. É só isso. É só inverter isso daqui. Então, o nosso diâmetro do jato ele vai ser raiz
de 4Q dividido por πz. Tem mais um fator lá no slide agora, que é o quê? Cadê? É velocidade vezes área, né? Faltou velocidade mesmo. Tá certo. Isso aqui é só a área vezes número de jatos, faltou a velocidade. Então tá certo. Aí, bom, a velocidade a gente já tem, a vazão a gente já tem, o número de jatos a gente ainda não escolheu. Vamos fazer com 4 jatos aqui. Lógico que isso aqui vai vir mais especificado lá no exercício de vocês, tá, pessoal? Então, para 4 jatos, o que eu vou ter? Eu vou ter, basicamente vai cortar isso aqui com isso aqui, raiz de Q sobre πv1, né? Então, raiz de 28,5 dividido por π vezes 147,41. E o diâmetro do jato, então, deu aproximadamente 0,248 metros. Beleza. O que a gente vai fazer agora? Eu tenho esse diâmetro de jato. Opa. E a gente vai escolher agora o tamanho da pá. O tamanho da pá é só para a gente calcular mesmo. A gente não vai usar nos cálculos de potência. A gente tem 4 jatos. Então, o nosso diâmetro da pá dividido pelo... Aliás, a largura da pá dividido pelo diâmetro do jato tem que ser de 3,3. Então... Portanto, o B é igual a... Isso aqui vezes 3,3. Acho que está certo. 0,81865 metros. Então, nossa pá tem que ter 80 centímetros de largura. Uma pazona. Mas também são 28.500 litros por segundo de água. Tem que ser uma bela pá mesmo, né? Beleza. Então, calculamos o diâmetro da pá. Aliás, a largura da pá. E agora? Agora eu tenho que calcular isso daqui, ó. Esse diâmetro da roda Pelton aqui. A gente tem que D sobre ds é 0,005H mais 8. Então, diâmetro. Aí não reparei que era D sobre ds ali. D sobre ds igual a 0,005H mais 8. Eu falei para vocês que o limite mínimo para o diâmetro da roda Pelton era 8 metros de diâmetro, mas não é, né? São 8 vezes o diâmetro ds, não são 8 metros de diâmetro em si. Então, o que a gente vai ter aqui, ó? 0,0005 que multiplica 1130 dá 5,65 mais 8, 13,65 vezes 0,2481. Isso aqui vai dar um diâmetro de 3,387 metros. Meu M com 4 pernas aqui. Então, beleza, calculamos o diâmetro da roda Pelton. Agora, com o diâmetro e com essa velocidade U aqui, a gente consegue calcular a rotação. Então, a rotação a gente sabe que a velocidade periférica ele vai ser ômega R, que é ômega D sobre 2. Portanto, a gente tem o diâmetro, a gente quer o ômega. O ômega é igual a 2
U sobre D. 2U sobre D vai dar 2 vezes 58,96 dividido por 58,96 metros por segundo é quase uns 200 km por hora. É a velocidade meio monstro aqui. Dividido por 3,387. Isso aqui dá uma rotação de 34,81 radianos por segundo. Beleza. Para vocês terem uma ideia, se eu dividir isso aqui por 2π, isso daqui dá 5,54 rotações por segundo. 5,541 Hz. Que é a mesma coisa que se eu multiplicar isso aqui por 60, 332,46 RPM. Mesma coisa, tá? Então calculamos a rotação. Agora, com a rotação, a gente consegue calcular o número de polos. Do gerador. Então a gente vai ter o número de polos igual a 2π vezes a frequência da rede dividido por ômega em radianos por segundo. Esse ZP aqui, eu vou ter 2π, essa frequência F aqui é de 60 Hz, né? Então eu vou ter 2 vezes π vezes 60 dividido pela frequência que eu calculei aqui em radianos por segundo, tá? 34,81. Isso aqui dá um número de aproximadamente 10,83. Então, ZP arredondado para cima é igual a 11. São 11 polos que a gente vai precisar. Agora, com 11 polos, eu preciso chegar em 60 Hz. Ih, caiu a ligação aqui. Vamos, internet. E a internet se não cair não, hein? Que miséria, que miséria. Voltou, será? Arô, arô. Voltou? Estamos de volta, pessoal? Estão me ouvindo aí? Professor, Pode falar. tô te ouvindo, tá normal aqui. Beleza, beleza. Então voltou. Essas internet, viu? Pelo amor de Deus. Então calculamos 11 polos aqui. Beleza. Agora eu preciso fazer a conta contrária, né? Se eu tenho 11 polos, se eu vou ter 11 polos, eu vou precisar de uma determinada rotação para me dar 60 Hz. Então, a minha rotação de operação ela vai ser 2πf dividido pelo número de polos ZP arredondado para cima. Isso aqui vai me dar
2π vezes 60 dividido por 11, que me dá uma rotação de 34,272, radianos por segundo. Beleza, então essa é a rotação de operação que eu vou ter. Agora, com essa rotação de operação, eu consigo recalcular o diâmetro. Então, o meu diâmetro ele vai ser 2U sobre a rotação de operação, que vai me dar 2 vezes 58,96 dividido pela rotação de operação, que é de 34,272. Isso aqui vai me dar um diâmetro de 3,44 metros. Então repara que por causa da rotação de operação aqui ser um pouquinho menor do que a primeira rotação que a gente estimou, né, por causa do número de polos lá e tudo mais, eu vou precisar de um diâmetro um pouquinho maior, né, coisa de 6 centímetros aí, 5, 6 centímetros maior aí para atender a rotação que eu vou precisar certinho. Com isso tudo, a gente consegue agora calcular a potência da máquina, né? Imaginando aqui que a gente não tem, porque não tem nenhum dados de perda ali, né? Então, a potência da máquina, ela vai ser o seguinte, ó. Vamos aumentar aqui uma página. Será? A gente tem essa fórmula da potência aqui atrás, ó. Isso aqui é eficiência. Unidade de controle, tal. Cadê a potência? Cadê a potência? Aqui, ó. Eu vou ter ρ1, V1 menos U ao quadrado, 1 mais K cosseno de φ que multiplica U. Então a gente vai ter isso aqui, ó. Novo. Nossa potência vai ser isso aqui, ó. Vamos ver quanto que vai dar? A nossa densidade aqui, ela vai ser de 999 kg por metro cúbico. A área aqui, ela vai depender do diâmetro, né? Até não vai estar tão pequena assim, porque o diâmetro não é tão pequeno, é 0,2481 metros, né? Então eu vou ter a área aqui de 0,2481 ao quadrado vezes π dividido por 4, 0,048. 34 344, certo? Só que qual que é a diferença aqui? A gente tem 4 jatos, né? Eu vou ter que multiplicar isso daqui pelo número de jatos Z aqui, ó. Não posso esquecer disso. Então, ρA, a velocidade V1, ela é a velocidade de 147,41 metros por segundo. Cara, sai água no gás aqui, só vendo. A velocidade V2 é de 58... Aliás, V2 não. É de 58,96 metros por segundo. Vamos imaginar aqui que as perdas são desprezíveis aqui. O K é igual a 1. E o cosseno de φ... Não é esse φ. É esse φ. É de 1 também, aproximadamente. Então a gente vai ter o seguinte. E o Z é 4.
Nosso W ponto será D. Vamos lá. Essa área já está aqui. Vezes 4, vezes 999, vezes V1 menos U, que é de 147,41 menos 58,96 ao quadrado, vezes 2, vezes 58,96. O 4 já está lá. Só que deu para mim, ó, 178 milhões 218.192,4 watts, que é aproximadamente 178,22 quilowatts. Cá estamos. Aliás, quilo não, né? Tudo essa conta para chegar em kilowatt, megawatt. 178,22 megawatts aproximadamente. Então isso é o que a gente conseguiu extrair de potência com essa turbina aí. Reparando que se você observar a vazão, se você fizer as contas lá com a altura manométrica e com a vazão, você tem muito mais energia do que isso daqui, né? A nossa potência disponível lá ela vai ser dada por, vamos chamar ela de W.D igual a ρ GHQ. Se você fizer essa continha aqui, ó, 999, 981, 1130, 28,5. Aqui a gente tem 315,6 megawatts. Então, se eu dividir os nossos 178, 218, 192.4 por isso aqui, a gente vai ter uma eficiência de mais ou menos 56,47%. Beleza? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Se você chegou até aqui e gostou do conteúdo, considere se inscrever no canal, deixe seu like, deixe suas dúvidas aí nos comentários e compartilhe esse vídeo com o máximo de amigos possíveis, porque isso me ajuda muito a fortalecer esse canal, tá bom? Muito obrigado, galera, e até o próximo vídeo.